Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe isso, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo, ou simplesmente DOL, de Diário Online, dol.com.br ao vivo. Eu sempre falo isso porque eu adoro falar, porque nós temos uma audiência mundial. Tá? Quando acaba o programa, chegam os WhatsApps da Noruega, da Suécia, dos Estados Unidos, do Canadá, de toda a América Central, de toda a América do Norte, da América do Sul, da África, de Luanda, do Líbano, do Azerbaijão, e o lugar mais distante que nos assiste é em Perth, na Austrália. A minha amiga Cláudia e a família dela, de médicos, nos assistem na Austrália, dá 11 horas de diferença. Esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata das doenças neurológicas por neurointervenção, neurocirurgia, neuroclínica. Neurointervenção é tratar por cateterismo as doenças do cérebro. Comandada pelo Dr. Érico Pascoal e pelo Dr. Fernando Pascoal. E, como esse nosso programa é um programa de utilidade pública, deixa eu fazer um comentário, tá? Em novembro vai ter a COP aqui em Belém, ou seja, o mundo inteiro vai estar aqui. E, pessoal, no mundo civilizado, não se fecha cruzamento, não tem duplo estacionamento, duplo. Aqui em Belém, estaciono de 2 vezes, de 3 vezes. Isso não existe no mundo civilizado. Só uma informaçãozinha de utilidade pública, que é para a gente ir pensando isso até novembro, para ver se, pelo menos, a gente aprende a dirigir direito, tá? E o convidado de hoje, ele está voltando porque ele veio aqui há umas semanas atrás e não deu para nós conversarmos tudo o que eu queria conversar com ele. E hoje é a parte mais importante. É o Dr. Erivelton Lima de Freitas. O Erivelton é radioterapeuta, foi meu aluno na Universidade Federal do Pará. Ele fez especialização no Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Ele é responsável técnico pelo serviço de radioterapia do Hospital Porto Dias aqui em Belém e outras atividades. Mas o Erivelton veio aqui e na hora das principais perguntas o tempo acabou. Então vamos lá, eu não vou atrapalhá-lo hoje, porque ele vai falar hoje de como tratar por radioterapia. Erivelton, nós íamos falar no programa, primeiro, super obrigado por ter voltado, tá? Prazer. Eu já te falei que você tem cadeira cativa no programa. Obrigado. Até porque a tua área de trabalho atualiza o tempo todo, né? O que é uma radiocirurgia? Eu achei fantástico essa história. Não deu para falar no outro programa porque o tempo era grande. Eu não vou te atrapalhar hoje. Não, imagina. Radiocirurgia, o que é isso, hein? A radiocirurgia ela é uma das modalidades da radioterapia. Uhum. A diferença, basicamente, é que você tem uma dose extremamente elevada num alvo muito pequeno. A gente sempre usa, para ilustrar, que fica mais fácil de entender, é como se você pegasse uma lente, né, com aquela brincadeira do sol, quando a gente está no colégio, você pega uma lente para concentrar a luz do sol na cabeça de um palito de fósforo e ele acende. De uma certa forma, é mais ou menos isso que a radiocirurgia faz. É uma dose extremamente elevada de radiação concentrada num ponto muito pequeno. Tanto é que uma das limitações que a radiocirurgia tem é exatamente o tamanho das lesões. Para se fazer esse tratamento, você tem que ter lesões pequenas, porque se você tem uma lesão muito grande, como a dose é muito alta, o risco de dano para o tecido normal é muito grande. Certo. E é um dano irreversível, né? E quando a gente fala em radiocirurgia, em princípio, se pensa logo em sistema nervoso central. Cérebro. Isso, cérebro ou medula.
Contudo, não é a indicação única. A gente trata também lesões extracrânio. Mas imagina o que é você tratar uma determinada região do cérebro, onde nós sabemos que cada local, cada lobo, cada giro ali tem uma função específica. Se você, de alguma forma, danifica aquela estrutura sadia, ela é irreversível, inclusive pode levar a óbito. Então, realmente é um tratamento extremamente complexo. Hoje, graças a Deus, é um tratamento muito seguro. O índice de efeitos colaterais, o índice de complicações é próximo de zero, assim, é muito, muito pequeno. Puxa, próximo de zero. E quando acontece, as complicações são complicações reversíveis, tanto com tratamento clínico certo. E, em alguns casos, tratamento cirúrgico. Mas, no geral, realmente são tratamentos extremamente seguros devido à evolução que se teve tecnológica, né? De você conseguir entregar a dose maior com maior precisão no alvo que você deseja. Então, assim, o avanço assim, é algo absurdo. É um fato curioso, quando a gente fala em radiocirurgia, é um procedimento da radioterapia, né? O médico radioterapeuta, normalmente junto com o neurocirurgião que fazem o procedimento. E esse procedimento, ele iniciou com o neurocirurgião, que foi o Dr. Lexel, já no final dos anos 40, de 1940. 70 anos de tempo, então. É algo relativamente recente, né? Porque para você conseguir fazer tal tratamento, realmente você precisa de radiotecnologia, que na época ele nem tinha. Não tinha. Então, começou de uma maneira muito empírica, né? E com o passar do tempo, com a aquisição de tecnologia, principalmente de imagem, que foi o que realmente impulsionou a radioterapia. Então, isso praticamente dos últimos 20 anos. Pode-se dizer 25 anos, isso. Que nosso século. Exato. Nesse século foi quando realmente a radiocirurgia ganhou a importância que tem. Prova é que, se você for ver até mesmo na ANS, né, na Agência Nacional de Saúde, é um procedimento que não tem tanto tempo, que foi incorporado pela ANS. Porque inclusive era um motivo de muito debate, né? Não muito tempo atrás, há 15 anos atrás, era extremamente controverso você indicar uma radiocirurgia, porque se tinha sempre o conceito de que uma metástase, por exemplo, você tinha que ir lá retirar. Como é que o paciente tem uma metástase e você vai deixar a metástase no cérebro? E até que se prove que realmente a radiocirurgia ela pode ser tão eficaz quanto a cirurgia convencional, com menor risco por não ter incisão, isso levou tempo, né? Como a medicina evolui, né? Sempre realmente com comprovações, com evidências, né? Cada vez mais consolidadas. Cada vez mais. Fantástico. Me fala uma coisa. Tem diferença radioterapia para radiocirurgia? A radiocirurgia é uma modalidade de radioterapia. Com a diferença de que são doses extremamente altas, tanto que são doses comparadas com a radioterapia convencional. Exatamente. Para você ter dimensão de ordem de grandeza, numa radioterapia convencional, a dose dia é em torno de 2 grays, que é a nossa unidade de sistema de medida. Numa radiocirurgia, em uma única dose, você chega a fazer 21 grays às vezes e determinadas lesões até 90 grays. Então, é um absurdo. É absurdamente grande. Absurdamente grande mesmo. E com o avançar da tecnologia, a radiocirurgia começou para tratamento de metástases. Hoje você tem tratamento, por exemplo, de distúrbios funcionais, como tremor, como neuralgia de trigêmeo, tumores benignos, como meningiomas, chivanomas. Todas essas patologias hoje são patologias relativamente comuns da gente lidar no dia a dia, de tratar. E, graças a Deus, hoje em Belém a gente tem esse recurso de fazer, mesmo procedimentos mais complexos, como as funcionais, por exemplo, as malformações arteriovenosas, é uma outra indicação formal de radiocirurgia. É um procedimento que o paciente não precisa ficar internado. Era o que eu ia te perguntar. Quando a gente fala em radiocirurgia, imagina alguém chegando no hospital, internando, vai para o quarto, espera, como se fosse uma cirurgia convencional. Tem isso ou não? Não.
O próprio nome já gera muita confusão, né? Quando se ouve radiocirurgia, é natural que você já associe a um procedimento cirúrgico, com anestesia, com internação, com toda aquela preparação. Na verdade, na radiocirurgia não tem nada disso. O paciente é um tratamento ambulatorial, o paciente chega no horário marcado, faz o procedimento. Eu brinco, quando eles terminam, quando eles saem do procedimento, eu digo, se quiser ir ao shopping, está liberado. É algo completamente seguro. Se quiser ao shopping, está liberado. Está liberado. E com as máquinas cada vez mais precisas e modernas, o tempo diminuiu muito. Uma radiocirurgia que levava 40 minutos, 35 minutos, hoje se leva 10, 15. Então, é um procedimento rápido. E um outro avanço que houve, no início da radiocirurgia, lá com o Dr. Lexel, e até mesmo há uns 15 anos atrás, você tinha que usar um arco estereotático. É o mesmo que usa para fazer a parte de... Cateterismo na cirurgia. Isso. Você fixava o arco no cérebro, no crânio do paciente, né? Você emparafusava. Isso é. Você ficava com aquilo fixo, que era para ele poder ficar preso na mesa, para não movimentar. Certo. E aí fazia o procedimento, depois tirava. Se você fizesse mais de uma sessão, por exemplo, que a radiocirurgia pode fazer de 1 a 5, você tinha que fazer isso todas as vezes. Certo. E isso é extremamente desconfortável, mesmo fazendo anestesia. Com certeza. Às vezes acontecia de pegar um vaso e aquilo ficar um edema. Hoje não precisa mais. Hoje a gente usa uma máscara termoplástica que ela é moldada no rosto do paciente, é feita na hora. Ela é toda furada, você molda no rosto do paciente e aquilo fixa na mesa. Terminou o procedimento, tira a máscara e ela é descartável. Então, foi um outro ganho muito grande. Isso aí é uma coisa fantástica. Mas isso, mais uma vez, só foi permitido por conta do avanço do sistema de imagem. Hoje a gente usa o sistema de estereotaxia por imagem, que imagina que o paciente está deitado na mesa, inclusive tem uns vídeos que demonstram bem isso. Nós vamos mostrar. As imagens são feitas e o sistema do acelerador, ele reconhece onde o paciente está no espaço. É como se fossem coordenadas, né, numa navegação. E a própria mesa, que é integrada ao sistema de imagem, se precisar fazer as correções, a mesa leva o paciente para o ponto onde ele foi planejado. E com isso você consegue ter uma precisão milimétrica. Porque quando a gente faz a avaliação em tempo real da imagem, qualquer movimentação, por menor que seja, imagina o paciente está preso pela máscara, mas qualquer movimentação, por menor que seja, são feitas imagens durante o tratamento e ele é corrigido. Então, com isso, você tem precisão milimétrica de onde está chegando a dose. Imagina o que é tratar um chivanoma, um nerinoma, que é um tumor benigno que pode dar na bainha do nervo. E às vezes acontece da gente ter que tratar um paciente que tem um nerinoma, por exemplo, dentro do canal auditivo. Puxa! Então você tem que ter uma precisão muito grande para... Mais importante do que um baguinho de arroz. Certo? Às vezes próximo da cóclea, próximo de estruturas como o nervo óptico, como estruturas muito nobres, né? Porque são danos que são irreversíveis. Então, realmente... Espera aí, que agora o nosso primeiro tempo acabou e a gente vai começar justamente aí. Pessoal, fantástico o programa. Só um instantinho que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento
Neurogênesis, com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa de super informação a respeito de radiocirurgia. Fantástico. Com o meu amigo, o Erivelton. Tu usa o Lima ou o Freitas? Freitas. O Erivelton Freitas. Erivelton, primeiro eu fico toda vez, eu sempre falo isso, que eu fico orgulhoso toda vez que eu tenho um aluno aqui. Erivelton, nós estávamos falando da precisão do tratamento, porque você mesmo falou que tinham pessoas antigamente que ficavam com medo, porque não sabiam como era. Porque fica aquela imagem antiga de abrir a cabeça, abrir o cérebro, chegou no tumor, é como se alguém pegasse uma pistola laser para jogar lá, para fazer. E você, de repente, fala que isso não abre a cabeça, tá? Que depois o paciente vai para o shopping. Uhum. Fantástico. Agora me fala, eu te interrompi quando nós estávamos falando da precisão. Você estava falando lesão próximo do nervo óptico, próximo de uma parte muito nobre. Comenta de novo. A radiocirurgia, a gente tem o que a gente chama de um gradiente de dose muito grande. Isso que significa o seguinte, na radioterapia convencional, quando a radiação penetra no tecido, ela vai diminuindo gradualmente. Então, é como se você tivesse 100%, 90%, 80% da dose e assim vai. Na radiocirurgia, devido à complexidade das estruturas próximas do que você está tratando, a dose chega com 100% e em alguns milímetros depois ela já cai para 20%. Então você tem um gradiente de dose absolutamente alto, que é exatamente para que você não lesione o que está em volta. Você consiga entregar a dose aonde deseja sem que a dose chegue no tecido sadio. Porque quando a gente está falando de cérebro, por exemplo... Para isso é muito importante, muito importante. O tecido sadio não sofre. Claro que você, sempre que se trata, a gente usa um conceito de doença microscópica. Então, você sempre tem que ir um pouco além do que os olhos estão vendo em termos de doença. Mas você limita a dose que está chegando no tecido em volta, que é para você não ter complicações, não ter necrose, por exemplo, né? Ou mesmo não ter dano. Agora, é importante também salientar que quando a gente fala de radiocirurgia, é tudo uma questão de nomenclatura. A gente tem um conceito que a gente chama de SRS, que é de estereotática radiocirurgia cerebral, que é o que quando trata o cérebro. E tem uma outra sigla que é de SBRT, que é o mesmo princípio da radiocirurgia aplicada para o restante do corpo. Certo. Nós podemos, por exemplo, fazer radiocirurgia em uma metástase de coluna, na vértebra. Certo. Você pode fazer radiocirurgia em adrenal, que é muito comum hoje na nossa prática diária. Você pode fazer radiocirurgia numa metástase hepática, com sucessos cada vez maiores. Então, assim, a radiocirurgia, em tese, você pode fazer em qualquer região. Só para o pessoal entender, imagina que alguém faz um PET scan e tem aqui. Tu vai lá em todos? Não, porque você tem um limite de radiação que o corpo pode suportar sem que isso traga dano. Certo. Né? Quando a gente fala em osso, por exemplo, a gente sabe que a medula óssea ela é a principal produtora de células vermelhas, por exemplo. Então, se eu irradio uma quantidade de osso muito grande de uma vez só, eu posso levar uma aplasia medular. E esse paciente para de produzir algumas células. Perfeito. Ou mesmo, por exemplo, no fígado. Você tem limite do número de tamanho e de número de lesões, porque senão eu posso levar uma falência hepática. Então, existe todo protocolo do que é tolerável para o paciente. É fantástico. Próstata foi, eu acho que um dos sítios anatômicos que mais evoluiu em termos de tratamento. Se tratava a próstata com 38 sessões. Hoje o padrão é tratar em 20 e em alguns casos em 5, com radiocirurgia. Você pode fazer radiocirurgia em próstata.
Só que, assim, são pacientes que têm que ser muito bem indicados em termos de volume de próstata, de forma da próstata, porque a próstata é um órgão que está muito próximo tanto do reto quanto da bexiga. Certo. Então, dependendo, por exemplo, do formato da próstata ou do tamanho da próstata, é proibitivo você fazer radiocirurgia, porque como é uma dose muito alta, você corre um risco, por exemplo, de fazer uma fístula anal, você fazer uma perfuração de bexiga. Correto. Então, a radiocirurgia ela é usada no tratamento da próstata, mas com indicações extremamente específicas. Mas é cada vez mais feito. Quando se iniciou o tratamento de radiocirurgia em próstata, a gente usava fiducial. Você ia com ultrassom, introduzia umas partículas radiopacas, né, na próstata, e aí durante o tratamento você fazia a imagem e via se aqueles marcadores estavam na posição certa. Correto. Que é para exatamente não movimentar e você não atingir reta ou bexiga. Certo. Hoje, como os equipamentos você consegue, durante a fração, acompanhar, você já não precisa mais botar os marcadores. Fantástico. É que nem como tratamos pulmão, né? Tumor de pulmão, hoje você consegue, com o sistema de imagem, o que a gente chama de gating, você consegue programar para a radiação ser disparada na ou na inspiração. Então, o tumor ele entra no alvo, dispara. Saiu do alvo, ele para. O feixe para. Com isso, você poupa o tecido pulmonar sadio. Porque antes, quando se tratava, o pulmão, o tumor está movimentando. Você tinha que tratar toda aquela região aonde ele movimenta. Hoje é possível você poupar isso através das tecnologias mais recentes. Mas isso é um salto. Salto, eu tenho assim, não ter sido aqui, de estar tomando conhecimento em detalhes disso. Eu já tinha uma ideia, mas não tinha. Né? Isso teve um reflexo muito grande nos resultados, né? Os resultados com a radioterapia, cada vez mais, eles são promissores e melhores por conta desse avanço. Houve um tempo em que radioterapia era muito mais quando não tinha muita coisa para fazer. Olha, não dá para operar, não dá para fazer isso, manda para a rádio. Era mais ou menos isso. Claro que hoje a gente continua tratando pacientes paliativos, né? Contudo, a radioterapia ela foi ganhando espaço a tal ponto que muitas vezes ela junto com a cirurgia ou mesmo com a quimio, dependendo da ocasião, a primeira indicação, a primeira opção. Então, meio que mudou alguns paradigmas em relação às indicações, né? Se esse programa tivesse perguntas ao vivo, alguém ia perguntar, e mama? Mama também apresentou um avanço assim gigantesco. Mama foi uma das primeiras, como eu falei até no programa passado, foi a primeira patologia onde você usou a radiação de uma maneira empírica. Então, você tinha muitos casos de pacientes que tratavam mama e que tinham as famosas pneumonias actínicas, porque pegava muito pulmão e a paciente ficava, às vezes, com um quadro de pneumonia durante muito tempo e, às vezes, até pro resto da vida. Hoje, pode acontecer de ter cicatriz pulmonar? Pode, mas normalmente são assintomáticas, porque é muito, muito discreta, é mais ali próximo ao gradil costal, né? E a maioria faz imagem e muitas vezes nem aparece que um dia fez radioterapia. O gating respiratório também é utilizado para mama hoje. Você consegue com o movimento do tórax. Programar a radiação de acordo com o movimento do tórax. E com isso você poupa o pulmão de receber dose, em especial na mama esquerda, porque aí você tem a área cardíaca, né? Era comum também as pacientes ao longo do tempo desenvolverem alterações cardiológicas por conta da radioterapia e da químio. A químio para tratar a mama ainda hoje é cardiotóxica, né? Que são as adramicinas da vida. Certo. Quando você associava isso à dose de radiação, principalmente ali na região do ventrículo, você tinha pacientes que desenvolviam cardiopatias crônicas. Eu sei, eu faço cardio-oncologia. E hoje, eu sei disso. Hoje você consegue, a gente consegue calcular o quanto de dose está chegando na área cardíaca. Tanto que existem constraints para você, para limitar, por exemplo, quanto está chegando no átrio, quanto está chegando em cada região. Certo. Ou mesmo se a paciente tem alguma patologia específica, de proteger aquela região, para que aquela região não receba
não receba a dose. Fantástico. O que, assim, propiciou, sem dúvida nenhuma, o grande avanço, o grande boom, foi o avanço de imagem. A imagem nos permitiu poder ter mais segurança de aumentar a dose, por exemplo, Certo. porque a gente sabe aonde está sendo entregue. É claro que, paralelo a isso, você tem o avanço dos equipamentos, né? Até recentemente, você usava blocos de liga metálica que eram confeccionadas para que passasse só aquela região ali a radiação, eram blocos. Uhum. Hoje isso é controlado por multilâminas, que você inclusive tem inteligência artificial já que faz isso. Perfeito. Então, quando o médico faz o planejamento junto com o físico médico, essa movimentação das lâminas, elas são calculadas de modo que o equipamento está girando em torno do paciente e aquelas lâminas estão movimentando. Fantástico. Exatamente para não deixar que a radiação chegue no tecido sadio. Então, isso representou um outro patamar de tratamento, de tecnologia, né? Já que o programa está quase acabando, uma pergunta de 10 segundos. SUS aqui em Belém, vai ter isso? Já tem? Sim, recentemente assim, nós tivemos a felicidade do governo do estado, né, ter feito a aquisição de equipamentos extremamente modernos. São máquinas que aliam a rapidez do tratamento com alta tecnologia. Então, eu posso dizer hoje que o SUS do Pará, com essas máquinas que foram adquiridas recentes, ele está em pé de igualdade ou até superior à maioria dos serviços SUS do Brasil. Certo. Porque realmente foi nós fazíamos uma radioterapia no SUS da década de 80, passamos agora para 2025. Então, Fantástico. assim, é algo realmente que precisa ser enaltecido. Eu acho que foi um movimento do governo do estado com realmente a Secretaria de Saúde. Esse era um sonho antigo, era um projeto antigo e que esse ano realmente saiu do papel. Então, foi um salto de qualidade assim, sem precedente. Perfeito. Perfeito. A gente vai voltar depois para discutir isso aí, tá? Prazer. Como o nosso tempo acabou, dedica o programa. Acho que esse programa eu gostaria de dedicar aos meus mestres, incluindo você, porque cada um teve a contribuição para que realmente conseguisse chegar hoje onde nós estamos, né, como uma área que envolve muita tecnologia. Porém, essa tecnologia eu só consigo usar porque lá no início da faculdade eu tive mestres que souberam me encaminhar para os conceitos fundamentais da medicina. Perfeito. Porque você não consegue, por exemplo, usar uma medicina de alta tecnologia, de ponta, se você não tem os fundamentos da ciência. Com certeza. Então, eu gostaria de dedicar esse programa que a gente falou em tecnologia aos meus mestres e, em especial, a minha preceptora de São Paulo, a doutora Célia, que eu brinco que foi uma segunda mãe que eu tive e que realmente acho que foi a pessoa que sempre apostou muito em mim. E eu fico muito feliz com cada vitória que eu tenho, porque eu sei que onde ela está lá em São Paulo, ela torce muito. Então, gostaria de deixar esse registro. Doutora Célia Regina. Célia Regina. Célia Regina, o programa vai para você, tá? Também. Para todos os grandes mestres do Erivelton, agora eu vou me incluir também, e para toda a sociedade. Esse programa hoje é para ser gravado e assistido, reassistido. Assim que acabar o programa, está no canal do YouTube. É só colocar Instituto Eduardo Costa que chega lá fácil. Uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.